Hello, guys! How are you doing? Guys, Teacher Bruno aqui com vocês, tá? Em mais uma aula do nosso curso, com mais conteúdos para a gente aprender. Pessoal, olha o tanto que a gente já avançou, olha quantas coisas que a gente já viu. E hoje nós veremos um tópico aqui que é muito importante, que são os connectives, né? Nós já aprendemos várias coisas sobre como nos comunicarmos, né? E os conectivos, eles são palavras utilizadas para conectar ideias. Quando você vai dizer algo, né, que você quer trazer uma precisão, né, você tem essas palavras que vão ajudar você a se comunicar melhor. Elas fazem muita falta quando você está conversando com alguém, quando você lê um texto e você não entende o que elas significam. E na fala ela também faz falta para você, né, quando você quer trazer uma precisão, né, porque a princípio a gente aprendeu aqueles principais conectivos, né, o and, but, so, ok? E agora a gente vai aprender eles com mais detalhamento. Nós chegamos a estudar alguns conectivos até então, vocês já estudaram alguns grupos de conectivos, mas chega a hora que a gente vai ver eles com mais cuidado, né? Com mais atenção, entendendo muito bem o que é o grupo de cada um deles, como é que eu vou utilizá-los. E pessoal, não são somente esses conectivos que existem aqui que estão projetados. A gente tem diversos grupos de conectivos, diversas categorias. Entretanto, a gente trouxe aqui, ó, os mais importantes. Trouxemos aqui porque partindo daqui fica tudo mais fácil. Então, durante as aulas vocês vão estudar esses conectivos, mas também haverão outros conectivos. Mas tudo parte desse ponto aqui de início aqui com vocês. Tudo parte desse pontapé aqui de analisar esses conectivos, ok? So let's take a look, guys. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabelinha. Olha, temos aqui quatro grupos de conectivos, ok? Adding, addition, time, cause and effect, and contrasting. Primeiro deles, o primeiro dos grupos aqui, eu acho ele o mais fácil, digamos assim. Muitas dessas palavras a gente já está habituado a falar. And, ok? Also, a gente já estudou bastante. O to aqui a gente estudou bastante. E aí vou entrar dois que são bem novos, digamos assim. Furthermore e moreover. Já ouviram falar dessas palavras? Furthermore. O que será que é esse furthermore? Moreover, alright? O moreover, ele vai adicionar uma ideia dentro do grupo. Por exemplo, ah, I go to the supermarket, I buy apples, bananas and strawberries. E morangos, ok? Ao invés de utilizar o and, eu poderia utilizar o moreover aqui. O que o moreover faz? Ele adiciona algo a mais dentro de características semelhantes. Ele traz um a mais do grupo, ok? Então pensa que você tem ali um saco no qual você está jogando bolinhas, né? Ali dentro são todas bolinhas vermelhas, digamos assim. Então você está ali adicionando uma ideia, bolinha vermelha, ideia, bolinha vermelha, ideia, bolinha vermelha. E ali, moreover, você adiciona uma outra e fala assim, e além do mais, eu tenho essa ideia aqui. Isso é um moreover. Ele adiciona mais uma ideia do grupo de ideias a quais você já tem. Ele não está trazendo uma coisa nova. Ele não traz contraste. Ó. Contraste a gente tem aqui do outro lado. Ele traz uma nova ideia. Ele traz algo do mesmo. Um grupo assim mais do mesmo, digamos assim. Enquanto que o furthermore, ele vai ter a mesma função. A diferença é que ele vai trazer uma ênfase maior na última ideia, né? Eu fui à concessionária, eu comprei um carro, ele era rápido, ele era elegante, e além do mais, and furthermore, it was beautiful. E além do mais, ele era muito bonito. Então, furthermore, ele traz uma ênfase nessa última ideia que você trouxe. Isso que o furthermore faz. Vamos ver aqui os exemplos. Olha, moreover, the project is challenging.
Moreover, it's highly rewarding, ok? Então, o projeto é desafiante e ainda mais, né, adicionando, é muito recompensador, tá? Tô adicionando uma ideia. Furthermore, the weather was perfect. Furthermore, the scenery was beautiful. Pessoal, não é que tem um certo ou que tem um errado, vai depender da ideia qual você quer passar. O moreover, ele vai trazer uma ideia só te adicionando algo, e o furthermore, ele vai trazer a última ideia ali com muita ênfase. Ele vai trazer a ideia ali com muita intensidade nessa última ideia que você está trazendo, ok? As well as. O as well as, ele traz uma coisa assim como a outra, tá? Então, assim como eu tenho isso, eu tenho aquilo, ok? As she is a talented writer as well as an excellent speaker. Então, aqui a gente tem esse exemplo. Então, tanto quanto eu tenho essa característica, eu tenho essa outra, né? Então, isso que o as well as faz, ele te traz uma característica, eu tenho tão bem isso da mesma maneira que eu tenho aquilo, ok? As well as she's smart, she's a nice person, ok? Tão bem quanto eu tenho isso, eu tenho aquilo também. Então eu estou comparando duas coisas e falando que eu tenho essas duas. Tão bem quanto eu tenho isso, eu tenho aquilo. As well as, alright? Então vou até trazer aqui, vou apagar esses primeiros aqui, tá? E vamos analisar os próximos, o próximo grupo. Talking about time, ok? Alguns aqui vão ser muito simples, que a gente já está acostumado a ver, né? First, second, next, ok? Todos aqui conectivos de sequência. O then significa depois, né? Nós já vimos alguns exemplos voltados, tá? O then significa após. I wake up early and then I take a shower, then I go to work, and after this I take a bus. Então, descrevendo a rotina de manhã, tá? Falando as coisas que faz. Então, o then, o next, o second, first, tá tudo descrevendo, tá? O finally vai significar finalmente, né? Quando eu finalmente faço alguma coisa. E temos aqui esse meanwhile. O meanwhile, ele vai se assemelhar muito ao during, que a gente já viu antes, que significa enquanto eu estou fazendo isso, eu faço outra coisa. Meanwhile I make my dinner, I like to listen to music. Então, enquanto eu faço o meu jantar, eu gosto de ouvir música. Então, ó, o mesmo exemplo, olha. I was cooking dinner. Meanwhile, he was setting the table. Então, eu estava fazendo o jantar, enquanto eu estava fazendo o jantar, ele estava colocando a mesa. Isso que significa o meanwhile. After e before, que nós temos aqui no final, clássicos, pessoal, né? O after significa após e o before vai significar antes, alright? So, let's keep going here with cause and effect. Vamos continuar aqui com o próximo, né? Causa e efeito, alright? E aqui eu percebi que tá na minha aqui, alright, cause and effect. Já estava aqui variando, pessoal, tá na ordem certinha, né? Aqui, o que vai ser o cause and effect? Vai ser o resultado. Eu fiz uma ação e, como consequência, eu vou ter essa outra resposta óbvia à minha ação. Então, não traz o contraste, traz uma relação racional, uma consequência de algo. O pai desse grupo aqui, eu costumo dizer que é o so, né? So, I, I, I go to the gym, so I will be strong, or I will get to my results. Então, so traz ali uma consequência óbvia daquilo que você está fazendo, né? É uma consequência. E temos aqui conectivos que trazem essa ideia, tá? Falando aqui um pouquinho sobre o therefore. O therefore significa portanto. Então, eu fiz algo, portanto eu vou ter aquele resultado, ok? For example, the children didn't go to school. Therefore, they were watching movies. Or the children didn't make their homework. Therefore, their parents didn't allow them to have chocolate, né? Então, as crianças não fizeram o dever, os pais não deixaram elas comerem um chocolate depois do jantar. Exemplos, pessoal, exemplos, tá? Ó. She was tired, therefore she went to bed early. Ela estava cansada, como consequência, né?
como resultado disso, portanto, she went to bed early. So that's what happens. Therefore, muito semelhante é as a result of, ok? Muito semelhante mesmo. As well, as a result of his hard work, he got promoted. Como resultado do seu trabalho duro, ele foi promovido. Então aqui, as a result of, como resultado de, ok? Muito semelhantes, because. O because ele vai trazer ali o porquê, né? A gente tem o why da pergunta e o because da resposta. So, I stayed home because it was raining. Eu fiquei em casa porque estava chovendo. Alright, guys? Todos aqui, cause and effect, vão trazer aqui uma consequência, uma coisa óbvia, né? Em relação de algo que eu fiz, tá? Então, é uma ação que traz a outra, ela não contrasta com a outra. And finally here, e por último, aqui nós temos os conectivos de contrasting, ok? E aqui eu vou estar falando de ideias opostas. É isso que acontece. Enquanto nos outros eu estava... O primeiro aqui eu trouxe uma ideia, mais a outra. O outro eu trouxe sequência. O outro eu trouxe uma consequência. Aqui eu vou estar falando de algo e de repente vou trazer uma coisa diferente. Isso que o contrasting faz, né? Então, o mais comum, que a gente já viu, é o however. O however significa entretanto. The weather is beautiful. However, I'll stay at home. I want to study today. O tempo está bonito, entretanto eu quero ficar em casa, eu quero estudar hoje. Então, however, ele traz ali entretanto. E o pai aqui desse grupo que eu gosto de falar do contrasting é o but, né? Que significa mas, tá? Instead of. Instead of significa ao invés de, ok? He chose tea instead of coffee. Ele escolheu café ao invés de. Eu tenho uma opção, mas ao invés disso eu escolho a outra. Instead of, alright? Although. Although significa muito embora. E a construção do although do inglês é um pouquinho diferente da do português. Por quê? Eu coloco ele no início da sentença e às vezes eu posso colocar no final da frase, né? Então eu tenho although, aqui eu não coloquei para vocês, mas eu tenho também somente o though. Although it was cold, he went for a walk. Muito embora, né? Então você acha que não faria uma coisa, mas ele fez. Muito embora tivesse frio, ele foi para uma caminhada. Uma outra maneira de escrever essa sentença, it was cold, he went for a walk, though. Tava frio, ele foi para uma caminhada, though. E aí eu coloco though no final. Então isso é uma estrutura muito do inglês, ok? Taking a look here, alright? Except, ok? É uma exceção. Instead of, ao invés de, alright? E um conectivo que eu gosto muito de trazer, ok? É o despite, ok? Despite. Oops, despite. Alright? So, porque instead of, ao invés. Despite significa apesar de. So, despite the heavy rain, he went for a walk. Apesar da chuva, ele foi para uma caminhada. Ou então, né, utilizando o instead of. And instead of staying at home, he went to a good walk. Ao invés de ficar em casa, ele foi para uma boa caminhada. Ok, guys? Trouxe aqui um spoiler de alguns conectivos que estão por vir. Nós vamos estudá-los com mais atenção, mas por hora é muito importante vocês se atentarem a esses, conseguirem entender o contraste entre eles, ficar muito clara a ideia que cada conectivo traz, para que depois, quando a gente for estudar novos grupos, fique tudo mais claro. E com esse grupo aqui, vocês vão ter um hall muito maior para sua comunicação, ok? Guys, é isso por hoje, pratiquem bastante, nós temos bastante quizzes para vocês fazerem durante as aulas, tragam suas dúvidas para os teachers, vejam o material, leiam os textos, façam bastante exemplos, ok? And congratulations on your progress, parabéns pelo seu progresso, a gente já avançou bastante e ainda temos muita coisa bacana por vir, ok? Thank you so much, guys, and I'll see you next time. A gente se vê na próxima.